Às 6 horas e 42 minutos da manhã de 8 de dezembro de 1941, no dia seguinte a Pearl Harbor, um engenheiro de 27 anos chamado Jiro Horikoshi entrou na fábrica de aeronaves da Mitsubishi, em Nagoya, e compreendeu, com a clareza particular de um homem que acabou de ver tudo mudar, que a aeronave na qual havia passado 4 anos trabalhando agora estava em guerra. O Zero estava em produção havia 18 meses. Horikoshi havia desenhado cada linha à mão, havia defendido cada grama de redução de peso, havia supervisionado pessoalmente os testes metalúrgicos que tornaram isso possível. Ele o havia criado para ser o melhor caça embarcado do mundo. E era. Ele não o havia criado para lutar uma guerra contra a capacidade industrial dos Estados Unidos. Ele compreendia a matemática. O Japão produziu 436 caças Zero em 1941. E nos Estados Unidos produziram 19.433 aeronaves de todos os tipos no mesmo ano. E os americanos estavam apenas começando. O que se seguiu nos 4 anos seguintes foi uma das campanhas industriais mais audaciosas e, no fim, condenadas da história da guerra. O Japão produziria mais de 10.000 caças Zero sob condições que deveriam ter tornado isso impossível. Sob bloqueio, sob bombardeio, sob a destruição sistemática das cadeias de suprimento e das fábricas das quais a aeronave dependia. Eles fariam isso movendo fábricas para o subsolo, dispersando a produção por centenas de pequenas oficinas, canibalizando a indústria civil até não restar mais nada para canibalizar. Eles produziriam 10.000 aeronaves, e não seria o suficiente. O problema de Horikoshi em 1937 note-se quando a Marinha Imperial Japonesa lhe entregou a especificação que se tornaria o Zero, era o peso. A Marinha queria um caça embarcado que pudesse voar a 500 km por hora, subir a 3.000 metros em menos de 3 minutos e meio, carregar 2 canhões de 20 mm e 2 metralhadoras de 7,7 mm, ter alcance superior a 3.000 km com tanques externos e manobrar em baixa velocidade melhor do que qualquer coisa que a Força Aérea Chinesa ou a oposição aliada prevista pudesse colocar contra ele. Queriam tudo isso em uma aeronave monomotor leve o suficiente para operar em convéses de porta-aviões. A especificação era, pelos padrões de engenharia de 1937, impossível. Cada elemento exigia compromissos que contradiziam todos os outros. Longo alcance exigia combustível. Combustível exigia tanques. Tanques exigiam estrutura. Só estrutura exigia peso. Peso reduzia velocidade e taxa de subida. Blindagem protegia o piloto. Blindagem pesava. Tanques de combustível autovedantes evitavam incêndios. Tanques autovedantes pesavam. Cada caça em serviço em todas as forças aéreas do mundo havia feito esses compromissos e chegado a aeronaves que eram capazes em alguns aspectos e deficientes em outros. Horikoshi recusou os compromissos. Ele trabalhava na Mitsubishi desde que se formou na Universidade Imperial de Tóquio em 1927. Havia estudado o projeto de aeronaves na Alemanha e nos Estados Unidos. Havia projetado caças que foram rejeitados, modificados, melhorados e rejeitados novamente por um processo de especificação da Marinha que sabia exatamente o que queria e não tinha certeza de que tal coisa poderia existir. Ele tinha 32 anos quando a especificação do Zero chegou. Não era arrogante, era preciso, o que é algo diferente, e havia identificado uma solução que ninguém mais havia alcançado porque exigia aceitar um risco de engenharia que o projeto aeronáutico convencional evitava explicitamente. A solução era o material. A Sumitomo Metal Industries havia desenvolvido uma liga de alumínio chamada Extra Super Duralumínio, designada 7075, que era significativamente mais resistente por unidade de peso do que as ligas usadas na construção padrão de aeronaves. Também era mais frágil, mais suscetível a fraturas por estresse, mais difícil de trabalhar e nunca havia sido usada em aeronaves de produção. O risco não era teórico. Se a liga falhasse sob estresse de combate, falhava de forma catastrófica. O piloto não teria aviso nem possibilidade de recuperação. Horikoshi a escolheu mesmo assim. Ele usou o Extra Super Duralumínio na estrutura do Zero sempre que a relação resistência-peso justificava o risco. Eliminou a blindagem atrás do assento do piloto. Eliminou os revestimentos de tanques de combustível autovedantes.
Projetou a estrutura com tolerâncias que exigiam um nível de precisão de fabricação que a indústria japonesa de 1937 nunca havia sido solicitada a alcançar. Projetou a canopy para dar ao piloto um campo de visão de 360 graus sem obstruções, o que exigia uma solução estrutural que aumentasse a complexidade e reduzisse o peso simultaneamente, uma contradição que ele resolveu com geometria em vez de materiais. O protótipo voou em 1º de abril de 1939. Ele apresentou exatamente o desempenho exigido pela especificação. Não aproximadamente. Exatamente. E os pilotos de teste da Marinha que o voaram retornaram com relatórios que usavam palavras que pilotos de teste japoneses não costumavam usar sobre aeronaves japonesas. Usaram palavras que se traduzem aproximadamente como extraordinário e sem precedentes. O Zero subia mais rápido, virava mais fechado, voava mais longe e carregava mais armamento do que qualquer coisa em sua classe de peso que eles haviam encontrado. A Marinha o aceitou imediatamente. A Mitsubishi iniciou a produção em 1940. A aeronave que os pilotos americanos viriam a chamar de Zero, que a Marinha designou como A-6M, que os pilotos japoneses chamavam de Heisen, o caça-zero, entrou em combate sobre a China em agosto de 1940. Foi, nos primeiros 2 anos de sua vida operacional, efetivamente invencível nas condições em que foi empregado. Sobre a China, Se realizou patrulhas aéreas de combate, escoltou bombardeiros, lutou contra caças chineses e produziu taxas de abate que o Estado-Maior da Marinha usou para construir toda uma doutrina estratégica baseada na suposição de superioridade aérea. 13 abates consecutivos em seu primeiro engajamento. 0 perdas. Em dezembro de 1941, quando Horikoshi entrou na fábrica de Nagoya e compreendeu que a guerra havia mudado, 521 Zeros haviam sido produzidos. Eles operavam a partir de porta-aviões que acabavam de destruir a frota do Pacífico dos Estados Unidos em Pearl Harbor, de bases insulares por todo o Pacífico Ocidental e de aeródromos na China que o exército havia capturado e a marinha equipado. Os americanos ainda não sabiam contra o que estavam lutando. O Grumman F-4F Wildcat não era uma aeronave ruim. Isso importa. Porque a história do Zero nos primeiros 18 meses da Guerra do Pacífico às vezes é contada como se os americanos estivessem voando aviões de treinamento contra uma aeronave de combate, o que não era o caso. O Wildcat era bem construído, robusto e capaz nas mãos de um piloto experiente. Tinha blindagem. Tinha tanques autovedantes. Era difícil de derrubar. Podia absorver danos de combate que destruiriam um Zero e ainda trazer seu piloto de volta para casa. Também era significativamente mais lento, significativamente menos manobrável e tinha alcance significativamente menor do que a aeronave que estava sendo enviada para enfrentar. As taxas de perda nos primeiros meses da Guerra do Pacífico não foram uma questão de qualidade dos pilotos americanos. Os americanos que voaram contra Zeros sobre a ilha Wake, sobre Darwin, sobre o Mar de Coral não eram mal treinados nem desmotivados. Muitos deles eram os melhores pilotos que seu país havia produzido. Ainda assim morreram, em números que os pressupostos de planejamento da Marinha antes da guerra não haviam considerado, porque a aeronave que pilotavam havia sido projetada sem conhecimento específico do que o Zero podia fazer. Ninguém fora do Japão tinha conhecimento específico do que o Zero podia fazer. A aeronave vinha lutando sobre a China desde 1940. A inteligência militar americana havia recebido relatórios. Os relatórios foram avaliados e arquivados. A avaliação concluiu que uma aeronave japonesa com as especificações de desempenho relatadas era aerodinamicamente implausível. As especificações implicavam uma relação peso-potência que exigia ou erros nos relatórios ou capacidades na aviação japonesa que os analistas americanos não acreditavam existir. Os analistas estavam errados. A solução de material de Horikoshi havia produzido uma aeronave que era aerodinamicamente implausível pelos padrões aplicados pelos analistas americanos, porque esses padrões assumiam os materiais e as tolerâncias de fabricação da produção aeronáutica americana. O Zero foi construído com tolerâncias e materiais diferentes. Os americanos descobriram isso em 7 de dezembro de 1941 e passaram os 18 meses seguintes tentando construir uma aeronave que pudesse enfrentá-lo em condições iguais. Eles conseguiram, mas essa é uma parte posterior desta história.
A fábrica da Mitsubishi em Nagoya era, em 1942, a instalação de fabricação militar mais importante do Japão. Não era a maior. As fábricas de aeronaves da Nakajima em Musashino e Ota eram maiores em área. As instalações da Kawasaki em Akashi produziam mais motores. Mas Nagoya era onde o Zero era construído, e o Zero era o que mantinha operacionais os porta-aviões da Marinha Imperial. E os porta-aviões eram o que os planejadores estratégicos japoneses haviam decidido que determinaria a vitória ou derrota na guerra. A fábrica empregava 13 mil trabalhadores no início de 1942. Operava em 2 turnos de 12 horas, 6 dias por semana. A taxa de produção que a administração da Mitsubishi havia assumido após Pearl Harbor era de 2 aeronaves por dia. Isso exigia uma precisão de fabricação que o processo de produção pré-guerra havia alcançado apenas de forma intermitente e que a expansão da força de trabalho para atender à demanda de guerra tornou sistematicamente difícil. O problema eram as tolerâncias de Horikoshi. A estrutura do Zero, construída com especificações de extra super duralumínio, exigia precisão de usinagem e montagem que trabalhadores experientes conseguiam alcançar de forma confiável e trabalhadores inexperientes não. A força de trabalho pré-guerra havia passado anos desenvolvendo a memória muscular e o julgamento que essas tolerâncias exigiam. A força de trabalho expandida em tempo de guerra, proveniente de fábricas que produziam navios, locomotivas e máquinas industriais, não possuía isso. As taxas de defeito aumentaram nos primeiros meses após Pearl Harbor. Aeronaves que passavam na inspeção inicial falhavam em testes estruturais. Asas que atendiam às especificações dimensionais apresentavam comportamento aerodinâmico que não correspondia aos parâmetros de projeto. Os inspetores de aceitação da Marinha começaram a rejeitar aeronaves concluídas em taxas que ameaçavam as metas de produção. A administração da Mitsubishi trouxe a equipe de engenharia de Horikoshi de volta ao processo de produção. Eles haviam sido deslocados para o trabalho de design avançado do sucessor do Zero. Foram retirados e colocados no chão de fábrica, trabalhando ao lado dos montadores, identificando onde as tolerâncias estavam falhando e por quê, desenvolvendo ferramentas e dispositivos de produção que reduzissem a dependência da habilidade individual que o processo original havia pressuposto. A taxa de defeitos caiu e a taxa de produção aumentou. No final de 1942, a Mitsubishi estava produzindo 3 zeros por dia. A meta da Marinha de 2 havia sido superada. Os engenheiros haviam tornado a especificação impossível fabricável em escala ao resolver o mesmo problema que Horikoshi havia resolvido no projeto. Encontrar a tolerância que o sistema poderia alcançar de forma confiável e construir o processo em torno dela. Então, os americanos encontraram o Zero das Aleutas. Em 4 de junho de 1942, no mesmo dia em que a Batalha de Midway destruía o poder aéreo embarcado do Japão, um Zero japonês foi abatido sobre a ilha Akutan, nas Aleutas. O piloto morreu instantaneamente, mas a aeronave, que caiu em um pântano em baixa velocidade com o trem de pouso baixado, ficou em grande parte intacta. Os americanos a encontraram 3 semanas depois. A operação de recuperação que retirou o Zero do pântano do Alasca e o enviou para San Diego foi tratada com a urgência que os pilotos de caça da Marinha vinham exigindo desde Pearl Harbor. Eles precisavam saber contra o que estavam lutando. Vinham pedindo isso havia meses. O sistema de inteligência lhes havia dito o que podia com base em relatórios de combate e documentos capturados, o que não era suficiente. Agora eles tinham a aeronave. Os pilotos de teste da Marinha a voaram contra todos os caças do inventário americano. Os resultados confirmaram tudo o que os relatórios de combate haviam descrito e acrescentaram detalhes que os relatórios não haviam conseguido fornecer. O raio de curva do Zero em baixa velocidade era mais fechado do que qualquer coisa que os pilotos americanos haviam encontrado. Se sua taxa de subida nos primeiros milhares de pés de altitude superava a do Wildcat por uma margem que tornava quase impossível estabelecer vantagem de altitude em combate por meios convencionais. Seu alcance, mesmo sem tanques externos, era extraordinário para um caça monomotor de sua classe de peso. Mas os pilotos de teste também encontraram as fraquezas. Os controles do Zero endureciam drasticamente em alta velocidade.
Aproximando-se de 350 milhas por hora, os ailerons tornavam-se difíceis de mover e acima de 400 milhas por hora ficavam praticamente travados. Um piloto de Zero em um mergulho de alta velocidade estava em uma aeronave que não podia manobrar. O motor do Zero, excelente em baixas e médias altitudes, perdia potência acima de 20 mil pés mais rapidamente do que os motores americanos. E o Zero, sem blindagem ou tanques autovedantes, era catastroficamente vulnerável a tiros precisos. Uma rajada curta de uma metralhadora calibre 50 nos tanques de combustível provocava incêndios que os pilotos do Zero não conseguiam sobreviver. As táticas que resultaram dessas descobertas mudaram a guerra aérea no Pacífico. Não entrar em combate de curvas com o Zero em baixa velocidade. Não tentar virar com ele. Atacar de altitude, disparar e mergulhar para sair. Usar a rigidez dos controles do Zero contra ele, forçá-lo a alta velocidade, e ele se torna uma aeronave diferente, uma que os pilotos americanos podiam manejar. O Touch Weave, a técnica de combate que o tenente-comandante Jimmy Touch havia desenvolvido a partir dos relatórios de combate, tornou-se doutrina padrão. Ataques em alta altitude, táticas em equipe, e o uso de comunicação por rádio superior e controle de caça para posicionar aeronaves americanas, onde as vantagens do Zero eram neutralizadas. Os fabricantes de aeronaves americanos começaram a produzir as aeronaves que executariam essas táticas. O Grumman F-6F Hellcat, projetado com contribuição direta dos pilotos que haviam combatido o Zero e dos engenheiros que estudaram a aeronave de Akutan, entrou em produção em janeiro de 1943 e em combate em setembro do mesmo ano. Era mais pesado que o Zero, menos manobrável em baixa velocidade, e mais rápido, mais potente, melhor blindado, mais fácil de produzir, e nas mãos de um piloto americano treinado seguindo a nova doutrina, consistentemente letal para a aeronave que Horikoshi havia construído. O Japão precisava responder. O Japão precisava produzir. O Estado-Maior de Planejamento da Marinha Japonesa compreendeu a matemática em meados de 1942, mesmo antes de Midway. Em Pearl Harbor, a Marinha havia atacado com 420 aeronaves de 6 porta-aviões. Midway lhes custou 228 aeronaves e 4 porta-aviões em 4 minutos de ataques de bombardeiros em mergulho. A força de porta-aviões, que havia sido o instrumento da ambição estratégica japonesa no Pacífico, foi reduzida em um único engajamento a uma capacidade defensiva. As aeronaves que haviam sido a ferramenta dessa força estavam sendo consumidas em combate a taxas que excediam a capacidade do sistema de produção de substituí-las. O Japão produziu 2.935 caças Zero em 1942. A América produziu 47.836 aeronaves de todos os tipos. A proporção era de aproximadamente 16:1 e estava crescendo. O sistema de produção americano, que vinha convertendo a capacidade industrial civil para uso militar desde 1940, estava atingindo seu pico de produção de guerra. O sistema de produção japonês, que vinha operando em capacidade militar desde o início da guerra na China, em 1937, tinha menos margem para crescer e uma base industrial menor a partir da qual crescer. O problema das matérias-primas era imediato e estrutural. O Japão importava 88% de seu petróleo, 79% de seu minério de ferro e 100% de sua bauxita de alumínio antes da guerra. O cálculo estratégico que impulsionou a expansão para o Sudeste Asiático era precisamente este: capturar os campos de petróleo das Índias Orientais Holandesas, a borracha da Malásia, a bauxita das Filipinas e a limitação de matérias-primas desapareceria. A aposta funcionou nos primeiros 6 meses. As matérias-primas estavam fluindo. As linhas de produção estavam funcionando. Mas o transporte marítimo que levava essas matérias-primas dos territórios capturados para as ilhas japonesas estava sendo destruído. Submarinos americanos estavam encontrando as rotas de comboio e operando nelas com eficácia crescente à medida que a guerra avançava. Em 1942, submarinos americanos afundaram 180 navios mercantes japoneses. Em 1943, afundaram 296. Em 1944, afundaram 492.
A bauxita de que o Japão precisava para fundir o alumínio que se tornava as estruturas dos Zeros estava em navios no fundo do Pacífico. Os planejadores de produção encontraram uma solução parcial, que foi usar menos alumínio por aeronave. As já extremamente finas margens estruturais do Zero foram ainda mais pressionadas. As tolerâncias de fabricação que os engenheiros de Horikoshi haviam levado anos para alcançar foram relaxadas onde podiam ser relaxadas. O resultado foram aeronaves mais leves da maneira errada, estruturalmente marginais, de formas que os pilotos não conseguiam detectar até que a aeronave falhasse sob estresse de combate. E então vieram os bombardeiros. O B-29 Super Fortress não estava pronto em 1943. Não da maneira que os planejadores americanos pretendiam que estivesse. A aeronave era tecnicamente extraordinária. Um bombardeiro pressurizado, capaz de transportar 20.000 libras de armamento a altitudes acima de 30.000 pés, em velocidades que dificultavam a interceptação por caças convencionais. Foi projetado especificamente para alcançar o Japão, a partir de bases que o poder aéreo japonês não poderia ameaçar, de voar acima do teto operacional efetivo do Zero e causar a destruição industrial que a doutrina de bombardeio estratégico americana pressupunha que encerraria qualquer guerra moderna. A doutrina estava errada em algumas coisas e certa em uma. Estava errada quanto à precisão. Os primeiros ataques de B-29 ao Japão, realizados a partir de bases na China a partir de junho de 1944, tentaram destruir instalações industriais específicas com bombardeio diurno em alta altitude. Alta altitude significava ventos fortes no nível da corrente de jato que a geografia japonesa concentrava em velocidades que os meteorologistas americanos não haviam compreendido totalmente. Bombas que deveriam atingir dentro de 300 pés de um alvo erravam por quilômetros. As fábricas de aeronaves de Nagoya foram atacadas 6 vezes no final de 1944. Os danos foram reais, mas não decisivos. As linhas de produção continuaram. O que estava certo era o princípio do direcionamento de alvos. Os planejadores americanos haviam identificado as fábricas de aeronaves como o ponto crítico. Destruir a capacidade de produção e as aeronaves param. Parar as aeronaves e os porta-aviões tornam-se vulneráveis. Tornar os porta-aviões vulneráveis e a campanha de salto de ilhas alcança as ilhas japonesas. A lógica estava correta. A execução, em 1944, ainda não era capaz de levar a lógica até sua conclusão. A Mitsubishi respondeu aos primeiros ataques com o plano que todo grande alvo industrial sob ataque aéreo eventualmente desenvolve: dispersar. O plano de dispersão que a Mitsubishi e o Ministério de Produção Militar japonês desenvolveram no final de 1944 foi, como empreendimento de engenharia e logística, genuinamente extraordinário. A fábrica de Nagoya não podia ser protegida. Era grande demais, conhecida demais, obviamente o alvo de qualquer força de bombardeio, atacando a produção de aeronaves japonesa. O que podia ser feito era mover a capacidade de produção para fora do edifício e para locais que bombardeiros não pudessem encontrar facilmente ou não pudessem atingir facilmente, mesmo se os encontrassem. A solução principal foram túneis. A geologia do Japão, vulcânica e montanhosa, fornecia tanto o material quanto a oportunidade. As montanhas que tornavam o terreno japonês difícil de atravessar para forças terrestres continham rocha que podia ser escavada. Os corpos de engenharia do exército e da marinha japoneses, que vinham abrindo fortificações no coral das ilhas do Pacífico havia 3 anos, voltaram sua expertise para o território nacional. Equipes de trabalhadores, muitos deles trabalhadores coreanos recrutados à força, começaram a escavar instalações de produção nas montanhas, perto de Nagoya, perto de Osaka, perto das fábricas da Nakajima, na planície de Kanto. A maior dessas instalações subterrâneas ficava em Matsushiro, na província de Nagano. O complexo acabou se estendendo por mais de 10 quilômetros de túneis, com áreas de produção escavadas na rocha sólida, ventiladas por poços que emergiam a quilômetros da entrada principal, iluminadas por sistemas elétricos instalados ao longo das paredes dos túneis. Destinava-se a abrigar não apenas a produção de aeronaves, mas o quartel-general imperial e os ministérios essenciais do governo em caso de invasão. Nunca esteve totalmente operacional antes do fim da guerra, mas dezenas de instalações menores e dispersas estavam.
No início de 1945, a produção de Zeros da Mitsubishi havia sido dividida em submontagens distribuídas por aproximadamente 200 instalações separadas. A fuselagem era construída em um local, as asas em outro, o motor, que era um radial Nakajima Sakai, que exigia fabricação de precisão própria, em um terceiro. Os componentes eram transportados para locais de montagem final, que também estavam dispersos por vários locais. O transporte que conectava essas instalações dispersas era a vulnerabilidade que os planejadores não conseguiram resolver completamente. Estradas e ferrovias eram visíveis do ar. Veículos transportando componentes entre locais podiam ser observados e atacados. O sistema que substituiu um grande alvo por 200 pequenos havia criado uma rede logística, que por si só era um conjunto de alvos. Mas no inverno de 1944 e ao longo de 1945, as aeronaves ainda estavam sendo produzidas. A força de trabalho que construiu o Zero em 1945 não era a mesma que o havia construído em 1942. Os homens que haviam desenvolvido as tolerâncias, que haviam aprendido as especificações de Horikoshi ao longo de anos de prática, que haviam construído a aeronave em instalações de tempo de paz, com ferramentas adequadas e materiais suficientes, haviam desaparecido. Estavam na marinha, no exército, em ilhas por todo o Pacífico, no ar sobre o Golfo de Leyte, no fundo do Mar das Filipinas. O sistema de produção que dependia de sua habilidade os havia consumido. A força de trabalho substituta eram estudantes. O Japão mobilizou sua população em idade escolar para a produção de guerra em 1944. Estudantes do ensino secundário, meninos e meninas entre 12 e 18 anos, foram organizados em brigadas de trabalho e designados para fábricas de aeronaves, fábricas de munições e instalações de produção dispersas. No final de 1944, estudantes constituíam a maioria da força de trabalho em muitos locais de produção. Não eram treinados. Não tinham os anos de julgamento acumulado que as tolerâncias de Horikoshi exigiam. Tinham instruções e a disposição de crianças que haviam sido informadas de que a sobrevivência da nação dependia delas. Os problemas de qualidade que haviam surgido em 1942, quando a força de trabalho foi expandida com trabalhadores adultos de outras indústrias, foram piores com estudantes adolescentes trabalhando em instalações subterrâneas sem ferramentas ou supervisão adequadas. As taxas de defeito aumentaram novamente. Estruturas que passavam na inspeção dimensional falhavam sob estresse. Aeronaves que eram aceitas pelos inspetores da Marinha e entregues às unidades operacionais desenvolviam problemas mecânicos que as deixavam no solo poucos dias após a chegada. Os próprios registros da Marinha, examinados após a guerra, mostraram que nos 6 meses finais do conflito, o tempo médio entre a entrega de uma aeronave da fábrica e sua primeira falha que exigia manutenção era de 11 horas de voo. O padrão pré-guerra havia sido de 200 horas. As aeronaves estavam sendo produzidas. Não eram as aeronaves que Horikoshi havia projetado. Curtis LeMay chegou às Ilhas Marianas em janeiro de 1945 como comandante do 21º Comando de Bombardeiros, com a missão específica de fazer com que a campanha dos B-29 contra o Japão produzisse resultados que ainda não havia produzido. Ele tinha 38 anos. Havia comandado a campanha aérea contra a Alemanha a partir da Inglaterra. Havia desenvolvido as formações de combate em caixa que reduziram as perdas de bombardeiros nos ataques na Europa. Não era um homem que aceitava o fracasso operacional como uma condição permanente. O problema com os ataques de B-29 ao Japão era a altitude. Os ventos da corrente de jato acima do Japão, a 30 mil pés, eram mais rápidos e mais variáveis do que os meteorologistas americanos haviam medido em qualquer outro teatro. Sim, a precisão de bombardeio nessa altitude, nessas condições, não era um problema militar que a persistência pudesse resolver. A física estava errada. LeMay mudou a física. Ele ordenou que os B-29 voassem à noite, em baixa altitude, entre 5.000 e 9.000 pés, despojados de suas armas defensivas e das tripulações de artilharia para aumentar a carga de bombas, carregando bombas incendiárias em vez de explosivos de alto poder. As incendiárias foram projetadas para a construção japonesa. Os distritos residenciais e industriais leves das cidades japonesas eram construídos principalmente de madeira.
Bombas incendiárias lançadas de baixa altitude em densidade suficiente produziam incêndios que se espalhavam mais rápido do que os sistemas de combate a incêndio conseguiam responder. O primeiro ataque incendiário de baixa altitude atingiu Tóquio na noite de 9 de março de 1945. 16 milhas quadradas da cidade queimaram. 80 mil pessoas morreram na tempestade de fogo. O rio Sumida correu vermelho. Os bombardeiros que retornaram às Marianas tinham cinzas presas às suas estruturas a partir de 5 mil pés de altitude. A missão havia sido voada abaixo do teto do fogo antiaéreo japonês eficaz. A noite tornara os bombardeiros invisíveis para caças sem orientação por radar. As aeronaves despojadas, carregando o dobro da carga de bombas da configuração de alta altitude, cobriram a área-alvo com uma densidade incendiária que nenhuma capacidade de combate a incêndio poderia enfrentar. LeMay enviou 300 aeronaves para Nagoya na noite seguinte. A fábrica da Mitsubishi não era um distrito residencial e tinha estruturas de concreto armado e edifícios com estrutura metálica que as incendiárias não podiam queimar da mesma forma que bairros de madeira queimavam. Mas a cidade ao redor da fábrica, as moradias dos trabalhadores, as redes de transporte, as subestações elétricas, as tubulações de água que alimentavam os sistemas industriais de supressão de incêndio, tudo isso queimou. E então os B-29 voltaram. O plano de dispersão salvou os números de produção. Esta é a resposta para a pergunta que a miniatura deste vídeo propõe, e vale a pena afirmá-la com precisão. O Japão produziu 10 mil caças Zero, apesar dos bombardeios dos EUA, porque, quando o bombardeio se tornou sistematicamente devastador no início de 1945, a produção já não estava mais nos edifícios que estavam sendo bombardeados. A fábrica da Mitsubishi, em Nagoya, foi danificada nos ataques de março e novamente em maio. O dano foi sério. A produção na instalação principal caiu para níveis insignificantes em junho de 1945. Mas a rede de submontagens, as 200 instalações dispersas, as oficinas subterrâneas, os ginásios escolares convertidos em áreas de produção, as oficinas rurais produzindo componentes em vilarejos que nenhum planejador de alvos americano havia catalogado, continuaram produzindo peças. As peças eram aeronaves incompletas. A montagem final exigia ferramentas e instalações que o sistema disperso não conseguia reproduzir totalmente em túneis subterrâneos ou prédios escolares adaptados. Os componentes se acumulavam em locais de armazenamento dispersos, aguardando capacidade de montagem que estava sendo destruída mais rápido do que podia ser reconstruída. Em julho de 1945, o Japão tinha aproximadamente 9 mil aeronaves em armazenamento, das quais cerca de 4 mil eram caças operacionais, mantidos fora do combate por ordem estratégica. Estavam sendo preservados para a invasão que planejadores americanos e japoneses acreditavam que estava por vir. A invasão de Kyushu estava programada para novembro. As aeronaves seriam usadas como kamikazes, colidindo contra navios de desembarque com tanques cheios e bombas de 550 libras. E os planejadores de ambos os lados haviam feito os cálculos sobre o custo em vidas de 4 mil aeronaves usadas como mísseis guiados contra uma frota de invasão. As estimativas americanas apontavam 250 mil baixas. As estimativas japonesas partiam do pressuposto de que o custo seria alto o suficiente para forçar uma paz negociada. Nenhuma das estimativas foi testada. Em 6 de agosto de 1945, um único B-29 lançou uma única bomba sobre Hiroshima. A aeronave era o Enola Gay. A bomba era Little Boy, um dispositivo de urânio do tipo canhão com rendimento de aproximadamente 15 quilotons. Destruiu 4,7 milhas quadradas da cidade nos primeiros segundos de sua detonação e matou entre 70 mil e 80 mil pessoas imediatamente, com o número total de mortos chegando a 140 mil até o final do ano, à medida que as vítimas da radiação se acumulavam. 3 dias depois, uma segunda bomba atingiu Nagasaki. Em 15 de agosto, o imperador Hirohito transmitiu uma mensagem à nação japonesa. O discurso utilizou a linguagem formal da corte que a maioria dos súditos japoneses nunca o havia ouvido usar, nunca o havia ouvido falar sequer. E ele disse que a situação da guerra não havia se desenvolvido necessariamente a favor do Japão e que o inimigo havia começado a empregar uma nova e extremamente cruel bomba, cujo poder de destruição é de fato incalculável. Ele não usou a palavra rendição.
O significado militar era rendição. As 4.000 aeronaves em armazenamento disperso nunca foram utilizadas. Os trabalhadores adolescentes nas fábricas subterrâneas largaram suas ferramentas. Os engenheiros que vinham projetando o sucessor do Zero, uma aeronave mais rápida e melhor armada, que teria reduzido a lacuna de desempenho aberta pelos caças americanos, dobraram seus desenhos e foram para casa. Jiro Horikoshi, que passou a guerra tentando fazer com que o sistema de fabricação construísse sua aeronave dentro das tolerâncias que ele havia projetado, já passou o período imediato do pós-guerra em sua mesa escrevendo. Ele estava documentando o que havia construído e por quê. O manuscrito acabaria sendo publicado como Eagles of Mitsubishi, um relato técnico e pessoal do projeto do Zero, que se tornou o principal registro histórico de como um engenheiro de 32 anos em Nagoya havia produzido a aeronave que a maior marinha da história não conseguiu detectar nem prever. Ele viveu até 1982. Viu a aeronave que projetou tornar-se tema de museus e documentários e, eventualmente, de um filme de Hayao Miyazaki. Viu o Japão reconstruir sua capacidade industrial, canalizar a cultura de fabricação de precisão que havia construído o Zero para automóveis, eletrônicos e câmeras que dominaram mercados em tempos de paz. Ele viu o que a precisão e a disposição de aceitar um risco de engenharia que todos os outros consideravam impossível podiam produzir. Ele já sabia disso. 10.430 caças Zero foram produzidos entre 1940 e 1945. O número é significativo não porque foi suficiente, mas porque não deveria ter sido possível. A base industrial do Japão, suas limitações de matérias-primas, suas restrições de mão de obra e a destruição sistemática de suas instalações de produção pelos bombardeios americanos deveriam ter resultado em números muito menores. O plano de dispersão, as instalações subterrâneas, as brigadas de trabalho estudantis e o sacrifício deliberado da qualidade em favor da quantidade no último ano mantiveram o número crescendo além do que as avaliações dos planejadores americanos haviam previsto. Não foi suficiente. O sistema de produção americano, operando em plena capacidade de guerra, produziu 300.000 aeronaves entre 1941 e 1945. A proporção não era de 16 para 1. Ao final da guerra, estava mais próxima de 30 para 1. A diferença de qualidade aumentou ao mesmo tempo. O Hellcat, que entrou em combate em 1943, voava mais rápido que o Zero em todas as altitudes, acima de 15.000 pés, era mais resistente, mais fácil de manter e era pilotado por aviadores formados por um sistema de treinamento que a base industrial americana conseguia sustentar e a japonesa não. O Japão destruiu seu programa de treinamento de pilotos no primeiro ano da guerra ao usar seus pilotos experientes em combate até que morressem, em vez de rotacioná-los para casa para treinar substitutos. Os americanos retiraram seus pilotos experientes do combate e os colocaram em esquadrões de treinamento. O Zero abatido sobre Guadalcanal em 1942 frequentemente era pilotado por um aviador com 600 horas de voo que havia passado pelo programa de aviação naval mais rigoroso do mundo. O Zero abatido sobre Okinawa em 1945 frequentemente era pilotado por um aviador com 40 horas de voo, que havia sido informado de que não precisava aprender a pousar. As aeronaves ainda estavam sendo produzidas. Os homens que podiam pilotá-las haviam desaparecido. Horikoshi havia construído uma arma extraordinária. O sistema que a empregou consumiu os homens que podiam utilizá-la mais rápido do que qualquer linha de produção poderia compensar. As 10.000 aeronaves permanecem no registro histórico como um monumento ao que a improvisação industrial, e a precisão de engenharia e uma força de trabalho que incluía crianças trabalhando à luz de lamparinas em túneis de montanha, podem produzir quando a alternativa é a derrota nacional. Não foi suficiente. Foi mais do que deveria ter sido. E foi construído por um homem que olhou para uma especificação impossível em 1937 e decidiu que a especificação estava correta e que a realidade teria de se ajustar a ela. Ele estava certo. A guerra provou isso. Se essa história te impactou, curta e inscreva-se. Encontramos essas histórias esquecidas todos os dias. Deixe um comentário e diga de onde você está assistindo. E assista a este próximo vídeo. Você não vai acreditar nisso.